Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, gente? Friozinho, né? Tudo bem aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá? Da aula de hoje do livro interativo. Tem uma charge aqui que é legal para a gente comentar. Deixa eu compartilhar. Apareceu para vocês? Sim. Tá, que bom. Gente, vocês chegaram a acessar o bloco? Viram que está lá na plataforma? Eu vi. Tá. Então, legal. Vocês têm até 3 de junho, tá? Para devolver, né? Para reenviar o formulário respondido, tá? E aí, por conta disso, essa semana a gente não está deixando atividades, né, complementares e páginas do livro para vocês fazerem de exercício, para vocês poderem se dedicar ao bloco. Mas aí dediquem-se mesmo, tá? A gente vai ser bem rigoroso na correção, avaliando os possíveis plágios, enfim, tá? Sejam cuidadosas e cuidadosos. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Fabiana. Bom dia. Estou anotando aqui vocês que já estão aqui. Ivan, Marina, Carol, Jennifer, Dante, tá aí? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Como você tá? Estou bem também, que bom te ver por aqui. Fiquei feliz Ótimo. agora. Que bom. Bom, então, vou falar os nomes, vocês vejam se alguém não foi chamado. Quem já está aí? Ivan, Marina, Jennifer, Carol e Dante. Alguém não foi chamado? Acho que não, né? Tá todo mundo aí, beleza. Galerinha, então, à medida em que o pessoal for chegando, a gente vai aceitando aqui para a galera entrar. A gente hoje vai falar sobre primeiro reinado, que é um tema, às vezes, considerado meio de passagem, assim, porque, na verdade, se dá normalmente uma importância grande à questão da independência, né? E depois meio que se pula assim para o segundo reinado, que é o governo do Dom Pedro II, que foi o governo mais longo, desculpa. Mas é bem importante que a gente estude o primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, né? Por quê? Porque foi nesse governo que se instituíram os primeiros contornos, as primeiras bases do que seria o Estado brasileiro. E aí eu estava olhando esse assunto e tal, pesquisando para dar aula para vocês, e aí fiquei me lembrando de um debate recente, né, sobre a questão das instituições, dos poderes políticos, qual poder faz o quê, e isso envolveu até a Anitta, não sei se vocês acompanharam, vocês chegaram a ver isso? Bom, vocês estão aí? Bom dia. Bom dia, Deise, tudo bem? Tudo bem? Que bom. Hoje a gente está falando já, né, sobre primeiro reinado. Eu coloquei essa charge aqui só para a gente iniciar a aula. Depois eu vou compartilhar a tela
do livro, né? Do livro interativo, que é igualzinho o livro que vocês têm em casa. Bom, Bautista está chegando também. Bom dia, Bautista, tudo bem? Acho que ele não entrou ainda. Bom, gente, então a gente tem um debate que foi retomado agora, né, que ganhou uma visibilidade grande, porque parece que a Anitta disse que não sabia quais eram o que cada poder fazia. Enfim, ela fez uma live com uma mestra em direito penal para que ela explicasse para ela quais eram os poderes e tal, enfim. O que é uma Constituição, né? O que o Poder Legislativo faz, o que o Poder Executivo faz, enfim, o que é Congresso, tudo isso. Pode parecer banal, a gente às vezes passa rapidamente por isso, pressupondo que todo mundo já saiba, mas às vezes não é bem assim. Então, assim, esse momento, esse estudo do primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, é importante por quê? Primeiro, porque é o primeiro governo do Brasil independente. Então, são os primeiros passos mesmo do Brasil como Brasil, porque até então o Brasil estava sempre vinculado a Portugal. Na verdade, né, nem se chamava Brasil, era uma parte do Império Português na América, né? Então chamavam de América Portuguesa. Fazia-se uma referência como Brasil, mas não tinha a ideia de uma identidade brasileira. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque isso é fundamental para a gente entender quais são as repercussões da própria independência. E essa charge fala um pouquinho disso, olha só. Essa charge é bem legal. Essa charge é bem legal porque ela mostra um pouco dessa falta de participação popular no processo de independência, assim como uma certa perplexidade dos populares, assim, e de uma falta de informação geral, além de demonstrar também que o processo de independência do Brasil é um processo que vai ser conduzido pelas elites e para as elites. Então, os interesses que estão em jogo, tudo que vai se discutir na elaboração das leis, da Constituição e tal, leva muito mais em consideração os interesses das elites do que os interesses populares de modo geral. Tá? Então, por isso, a charge faz essa referência aí aos caras, né, com roupas e vestimentas típicas dos grupos de elite, lembrando que essas elites que conduzem o processo de independência são as elites do Sudeste, então vários territórios do Nordeste, do Sul, do Norte, não concordaram com essa independência, disseram não, a gente prefere ficar ligado a Portugal, subordinado a Portugal, do que fazer parte dessa independência aí que estão chamando desse país Brasil e que a gente vai ter que obedecer ao Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Então, assim, é um processo conturbado. É claro que a historiografia oficial, né, os livros de história do século XIX, logo depois da independência, que era um período um enaltecimento dos grandes heróis e tal, não vai falar sobre isso, que eles vão dizer que o Dom Pedro I era um herói que preferiu ficar ao lado dos brasileiros do que dos portugueses, que não deixa de ser verdade, só não era herói, né? Mas, enfim, preferiu ficar ao lado dos brasileiros do que dos portugueses, e que foi lá, proclamou a independência, de que isso foi um ato, né, heróico na beira do Ipiranga, independência ou morte e tal. Mas a gente estudando, né, os fatos e tal, olhando, fazendo uma análise crítica, a gente percebe que não foi bem assim, né? Que tem uma série de interesses aí de elite envolvidos. Na verdade, o Dom Pedro I ele proclama a independência do Brasil não pelo bem propriamente do Brasil, pela liberdade do Brasil. Não, é muito mais pela intenção de não deixar que Portugal, né, perdesse o controle sobre o Brasil. É uma jogada de mestre do Dom João VI, que era o pai dele, que volta para Portugal por exigência da Revolução do Porto, como a gente viu na última aula, e deixa o filho dele aqui, diz, olha, fica aí, segura as pontas, porque pode ser que, se você voltar junto comigo para Portugal, e aí a gente está falando
daquela vinda da família real para cá e tal, então estava todo mundo aqui. A Revolução do Porto exige que eles voltem para Portugal. O Dom João volta, mas deixa o filho. E aí ele diz, olha, fica, porque senão, se você voltar junto comigo, a gente perde o controle definitivo do Brasil e eles vão ficar independentes pelas próprias pernas. Então, essa liderança do Dom Pedro no processo de independência do Brasil é uma jogada de mestre, porque o Brasil se torna independente, mas continua nas mãos de um português. Isso é assim inédito, não acontece em outro lugar que se torna independente nesse contexto aí do século XIX. Acontece só no Brasil, que também é o único que vira uma monarquia. E é um país, resumindo, que se torna independente, se liberta, mas continua sendo governado por um português. É como se os Estados Unidos tivessem se libertado, feito a independência, e fossem governados por um britânico. Então, a independência do Brasil envolve todo esse conjunto de reflexões. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Isso é uma introdução, assim, a gente entrar mesmo nesse tema da aula de hoje, que é o primeiro reinado, que é assim, depois que o Dom Pedro faz a independência, o que acontece? Como é que ele vai organizar esse novo país que estava surgindo? Como é que ele vai definir as leis? Quais são as prioridades? Quem são os cidadãos do Brasil? Quem pode ser considerado cidadão? Quem não? Então, toda essa definição vai se dar no primeiro reinado. Isso, a importância de estudar esse governo. E, além disso, que é bem legal de estudar, é a questão do esforço para manter o território, né? Ou seja, para manter o Brasil com o tamanho que ele tinha. Porque os portugueses conseguiam dominar, e a gente já viu que sufocaram várias revoltas com prisões, mortes, enforcamentos, para manter o território coeso, né? Manter o território unido, impedir a fragmentação. E no primeiro reinado, vai se ter um esforço enorme para chegar nas províncias mais distantes, por exemplo, na que era chamada de Grão-Pará, que hoje corresponde ao estado do Amazonas e ao Pará, Amapá e tal, aquela região do extremo norte do país, um esforço enorme para chegar lá e dizer para os caras, olha só, vocês fazem parte do Brasil, nós agora somos um país independente, vocês não obedecem mais a Portugal. Essa galera não queria aceitar, né? Assim como na Bahia também, assim como em alguns estados do Nordeste, algumas províncias, né? Como eles chamavam do Nordeste. Então, a gente vai ver que houve um esforço enorme, né, por parte do governo para impedir que evoluções desses lugares ganhassem força e se separassem do Brasil, que era uma ameaça iminente. Então, é um momento em que nada estava garantido. Não era garantido que o Brasil fosse continuar daquele tamanho. Era tudo muito instável ainda. Eles precisavam, isso a gente está falando do ponto de vista do governo, eles precisavam lutar muito para impedir que houvesse uma fragmentação. Tá? Então, vamos lá. Vocês podem, gente, deixar o microfone ligado para a gente ir conversando, para não ficar um monólogo, assim. Senão, vocês sabem que eu falo para caramba. Eu fico falando sozinha, viu? Vocês podem perguntar e falar, Fabi, não entendi. Como é que a gente faz e tal. Tá? Tá bom. Beleza. Aqui a gente tem uma imagem, né, que é uma pintura que era bem comum nessa época, né, dos grandes feitos, dos grandes eventos, serem retratados em telas, né, em obras de arte. Essa tela é uma tela de 1844, então 22 anos após a independência em si. Mas dá essa dimensão, né, de um certo heroísmo, com Dom Pedro ali no centro da tela, levantando o chapéu, enfim, tem toda uma simbologia aí, tem uns populares ali participando como se isso tivesse de fato ocorrido, mas a gente sabe que não.
mas essa é uma construção do ideal de independência, né? Isso é importante a gente se lembrar. O Bautista tinha chegado, mas eu não tinha ouvido. Você está ouvindo a gente, Bautista? Hillary chegou, né? Cheguei. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora, tudo. Que bom. A gente está aqui no Primeiro Reinado, módulo 10, capítulo 2, página 31. Para todo mundo aí se situar. A gente já fez uma introdução e agora a gente vai falar do governo em si. Bom, Fabi, já falou pra caramba, já introduziu o tema, já fez uma análise e tal, mas o que é importante a gente saber sobre o Primeiro Reinado? E aí tem coisas que são indispensáveis, que vocês precisam ter uma noção do que foi. A primeira delas eu já mencionei, são as resistências provinciais. Ou seja, como não havia essa noção de pertencimento ao Brasil, não havia essa noção do Brasil como país, o que havia era uma noção do Brasil como parte de Portugal, como parte do Império Português, uma espécie de extensão de Portugal na América. E aí, como não tinha esse pertencimento, essa ideia de identidade brasileira, de ser brasileiro, os caras se auto-intitulavam portugueses americanos. A gente, assim como a galera das 13 colônias também se intitulava British American, né? Aqui eles se intitulavam portugueses americanos. Então, quando a independência é feita, é muito difícil de convencer toda essa galera desse território desse tamanho, que até hoje é grande pra caramba. Muitos de nós aqui provavelmente não conhecemos várias partes do nosso país. Eu, por exemplo, nunca fui para a região norte, nunca fui ao Amazonas, nem ao Pará, nunca fui ao Centro-Oeste. Então, assim, é realmente muito grandioso. Imagina nessa época você fazer chegar a notícia de que o Brasil tinha ficado independente, mas convencer essas pessoas de que elas todas deveriam ser súditas de um imperador chamado Dom Pedro, que deveriam todas falar português, né? Então, assim, é realmente um processo delicado. E aí, várias províncias não aceitaram isso. E aí, por isso que a gente coloca esse primeiro ponto, a importância desse primeiro ponto das resistências provinciais. Tá? Deixa eu passar aqui a página. A página 32 a gente pula, porque é um texto muito bacana, depois a gente até volta nele, mas é um texto que leva a um exercício. Aí a gente vai para a página 33. Aqui se fala justamente dessas resistências internas à independência. Aqui, no material do FII, né, a gente tem também algumas imagens que falam sobre isso. Cisplatina. Aqui, por exemplo, é uma imagem, uma tela, né? Uma pintura do Dom Pedro I, a coroa, ao fundo do Pão de Açúcar, e ali teria uma demonstração justamente dessa centralização do poder, ele ali com a coroa, enfim, o Rio de Janeiro representado. Então, assim, o Império do Brasil, e tem até uma frase famosa do Bonifácio nessa época, que ele diz: quem for brasileiro, junte-se a nós. Então, é uma ideia assim, se você não colar com a gente, aqui do Rio de Janeiro, que fez a independência, você não é brasileiro, né? Você vai ser outra coisa, mas brasileiro não. Se você quer assumir essa identidade de brasileiro, você tem que colar com esse projeto de independência aqui do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, essas resistências à independência, voltando, né? É justamente isso, né? São essas províncias que não aceitam, não reconhecem a independência que foi proclamada no Rio de Janeiro, preferem ficar leais a Portugal, e isso vai acontecer principalmente, tá aqui, no Maranhão, Grão-Pará, né, e na Bahia. Tá? Então, nesse primeiro ponto,
né, das resistências à independência, é importante lembrar que algumas províncias não aceitam a independência, e são elas Grão-Pará, Maranhão e Bahia. Nesses lugares vão ter guerras, gente. Guerras entre as tropas enviadas pelo Dom Pedro, as tropas que iam do Rio de Janeiro, para esses lugares, para lutarem com a galera desse lugar, para dizer, olha só, vocês têm que aceitar, vocês são brasileiros. O imperador é o Dom Pedro I, olhem isso. Então, houve essas guerras, muitas dessas guerras, muitas dessas províncias, né, como no caso da Bahia, por exemplo, os portugueses mandaram tropas para lá para lutar contra as tropas brasileiras. Então, reparem como a situação é delicada. Esses portugueses, vocês vão pensar, cara, mas o Dom Pedro era português, né? Era, mas tinha um monte de português que não apoiava ele ter ficado no Brasil, não apoiava a independência do Brasil, então mandavam tropas para combater as tropas do Dom Pedro. Então, assim, é super complexo, super bacana de estudar, porque a gente vê que as coisas não podem ser olhadas superficialmente, dizer, teve a independência, no Brasil foi tudo ótimo, não teve guerra, né, povo pacífico, tudo tranquilo. Espera aí, né? Houve muitas disputas, muitos lugares que não aceitaram a independência. E é importante a gente ter essa percepção mais ampliada assim, sobre esse período. Beleza, gente? Até aí? Tudo bem. Sim. Tá. Qualquer coisa vocês gritem aí, tá? Ok. A gente tem aqui uma imagem de uma cidade na Bahia, que foi a cidade que abrigou as tropas chamadas tropas brasileiras, né, que foram enviadas para convencer a galera de lá de que eles eram Brasil. Para vocês terem uma ideia, até hoje tem um feriado na Bahia, que é um feriado em julho, que se comemora a independência da Bahia, né? Na verdade, é a adesão da Bahia à independência do Brasil. É quando essa guerra aí que a gente está falando acabou e a Bahia foi incorporada ao Império do Brasil. Isso aconteceu em julho de 1823. Então, assim, a independência oficial, né, do Dom Pedro lá, do Independência ou Morte, foi em 7 de setembro de 22. Só em julho do outro ano é que a Bahia foi incorporada. Então, assim, um dia se vocês forem visitar Salvador e ouvirem essa história de que a independência da Bahia é em julho, vocês já não ficam mais perdidos, já sabem do que se trata. Tá? Aí, agora, o segundo ponto que vocês precisam saber importante do primeiro reinado. O primeiro reinado, como eu já disse, foi um momento de definição das leis do novo país, de organizar a casa mesmo, de dizer, olha, isso pode, isso não pode, você é cidadão, você não é. Então, é bem significativo. Tá? E a Constituição de 1824, todo mundo aqui sabe o que é uma Constituição, voltando lá naquele ponto do início que eu falei do debate da Anitta e tal, todo mundo sabe o que é uma Constituição? Eu não sei, assim, muito a bem o que tradução é. literal. Eu acho que eu sei, assim, meio que num contexto e tal. Sim. É meio que uma lei, algo que já foi meio que declarado. Isso. Na verdade, a Constituição, né, é um conjunto de leis que é suprema num país, que é soberana num país. Então, assim, a gente tem sempre uma Constituição vigente, ou seja, a Constituição que está em funcionamento. Tem países que têm a mesma Constituição há 200 anos, só fazem algumas emendas constitucionais, ou seja, fazem algumas pequenas alterações, mas que não ferem o texto base da Constituição, que são os princípios fundamentais de um país. Ninguém pode descumprir aquilo, senão isso é enquadrado como inconstitucional. Se é inconstitucional, está fora da lei, né? Mas tem países que, eu disse, né? Tem países que têm a mesma Constituição há 200 anos e tem países que mudam de Constituição muitas vezes, é o caso do Brasil. Essa que a gente vai estudar agora é a primeira Constituição da história do Brasil. Foi no momento que o Brasil ficou independente, no momento que o Brasil saiu da casa dos pais, assim. Então, é a primeira Constituição.
ainda no século XIX, quando o Brasil deixa de ser império e vira uma república, a gente tem outra Constituição, que é a Constituição de 1891. No século XX, são várias. Só para vocês terem uma ideia, uma Constituição do Vargas, a primeira do Vargas em 1934, depois o próprio Vargas faz outra em 1937, 3 anos depois só. Depois a gente tem uma outra quando Vargas sai em 1946. Depois, durante a ditadura militar, tem outra em 1967. E depois, quando acaba o regime militar, em 1988, a gente tem a Constituição que rege a gente até hoje, né? Que é a Constituição de 88. Então já está aí há um tempo considerável, né? Está aí há 32 anos, precisamente. Então, a Constituição é isso, tá? Deu para entender? Ficou mais claro agora? Sim, agora eu tô conseguindo entender. Aham. Que bom. Então, e a Constituição é feita por quem? Né? Qual é o poder que cria as leis? É legislativo? Isso aí. Né? Então, legislativo vem justamente de leis. Né? O executivo é o poder que tem um representante, que seria hoje, atualmente, na República, o presidente da República. E o judiciário é a justiça. Nessa época aqui do Dom Pedro I, eles fizeram essa Constituição de 1824, e nessa Constituição eles estabeleceram um quarto poder, que era o poder moderador. Então, o imperador, na mesma pessoa, ele reunia 2 poderes, o poder executivo, obviamente, e o poder moderador, que era um poder que, na verdade, dava uma brecha a uma atuação muito ampla do Dom Pedro I. Então, assim, esse poder moderador dava o direito dele interferir nos outros poderes. Isso, ao longo do tempo, acabou configurando uma espécie de autoritarismo mesmo do Dom Pedro I, porque ele interferia nos outros poderes. E o princípio básico de uma monarquia constitucional é de que o rei tenha poder equivalente aos outros poderes. Então, o judiciário, o legislativo e o rei ou o imperador, eles estão ali com o mesmo nível de poder. E o Dom Pedro não aceitava muito isso, ele vinha de uma linhagem absolutista, né, a gente sabe, e ele acaba criando esse poder moderador e instituindo isso. Mas uma coisa que é importante é que a gente já está falando da Constituição de 1824, propriamente dita, né, do documento, das leis lá assinado, pronto, impresso, beleza. Mas é importante lembrar que, para se fazer uma Constituição, é preciso que haja uma Assembleia Constituinte. Ou seja, como se vocês fizessem lá uma reunião na escola entre vocês para definir quais são as regras da turma. A Assembleia Constituinte é isso, né? É quando os deputados se reúnem para elaborar as leis da Constituição. Esses deputados são o poder legislativo. Por isso que antes eu perguntei qual era o poder que fazia a Constituição. Essa galera se reuniu em 1823 na Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Isso, assim, não é feito em uma semana, não, gente. Demora pra caramba, porque é uma super responsabilidade. Eles se reuniram em 1823, o próprio José Bonifácio, que era uma personalidade famosa dessas articulações da independência, participou. Só que eles decidiram, lá nessa Assembleia Constituinte, que o Dom Pedro I não poderia interferir nessas articulações aí, no projeto das leis e tal. Não poderia. O Dom Pedro ficou irado. E aí depois, conforme os projetos de lei foram sendo apresentados e tal, e discutidos, tinha um projeto, por exemplo, do próprio José Bonifácio pelo fim do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas do continente africano. Ele não queria acabar com a escravidão, ele dizia que isso era ainda muito difícil de fazer. Mas ele dizia que tinha que se acabar com esse comércio, com essa vinda, né, de pessoas africanas escravizadas que chegavam aqui todo dia. Então ele dizia, já basta os escravos que tem aqui. Chega, que pare de chegar novos escravos. E esse já era um debate internacional, super consolidado. Assim, vários países já consideravam completamente absurdo o tráfico de escravos. A gente tem mais de 10 minutos. E aí, então,
o Dom Pedro, diante desses projetos todos que ele não concordava, ele acabou fechando a Assembleia Constituinte. Falou, chega, não quero mais, mandou prender meia dúzia, inclusive o José Bonifácio. Várias pessoas tiveram que fugir. E ele falou, eu vou fazer essa Constituição, chega disso e tal. Reuniu uma galera lá mais próxima a ele e fizeram essa Constituição de 1824. O que vocês precisam saber dessa Constituição, agora que vocês já sabem o que é a Constituição propriamente? Vocês precisam saber que ela estabeleceu os 4 poderes, e isso está aqui, ó, onde eu estou passando o cursor: executivo, judiciário, legislativo e moderador, que eu já expliquei o que é. Todo mundo conseguiu acompanhar o que é o poder moderador? Sim. Sim. Tá. Ela estabeleceu que o governo do Brasil seria uma monarquia constitucional, ou seja, poderia ter estabelecido que seria uma república, mas estabeleceu que seria uma monarquia constitucional. Aquela monarquia lá inspirada nos ideais iluministas, como a gente já estudou, né? Que o rei não manda sozinho, tem que obedecer aos outros poderes. Essa monarquia constitucional era hereditária e representativa, ou seja, tinha deputados e senadores e tal. Os deputados eram eleitos, os senadores eram indicados e assim funcionava. Além disso, o sistema do voto era indireto e era dividido em 2 momentos. Na primeira fase, os brasileiros que tinham direito ao voto, porque isso é uma coisa importante, está aqui no parágrafo anterior, o voto era um voto censitário, ou seja, nós não poderíamos todos votar. Só podia votar quem tinha uma renda anual de 100 mil réis. Então, pessoas menos privilegiadas financeiramente ficavam excluídas disso. Além das mulheres, que não votavam em nenhum lugar do mundo, não eram consideradas cidadãs, as pessoas que eram escravizadas, os escravos também não votavam, aqueles que conseguiam a liberdade também não votavam, porque não conseguiam ganhar mais de 100 mil por ano, os padres também não podiam votar, os praças, né, os patentes baixas das Forças Armadas. Então, assim, o voto era restrito a um certo grupo da sociedade. Esse grupo era o grupo de cidadãos, era o grupo que tinha voz política, tá? Isso era chamado de voto censitário, né? O voto por renda. Bom, além disso, as pessoas não votavam diretamente, as pessoas que podiam votar não votavam diretamente no cara que elas queriam escolher. Por exemplo, eu não posso votar no fulano de tal para ser deputado. Eu vou votar numa comissão, né? E essa comissão é que vai escolher quem são os deputados. Então, assim, difícil de se fazer valer a voz da diversidade, a voz dos grupos sociais mais heterogêneos. Era sempre... eles estruturaram o poder para que só tivesse voz aqueles que estavam mesmo fechados lá com o projeto de poder do Dom Pedro, né? que atendia aos interesses das elites e tal. Bom, além disso, dentro desse, a gente está no segundo ponto, né? A gente falou do primeiro ponto, que eram como é que a gente chamou? As resistências provinciais à independência. Esse segundo ponto é a Constituição de 1824. Dentro desse segundo ponto da Constituição de 1824, é importante saber dos 4 poderes, é importante saber que é uma monarquia constitucional, é importante saber que o voto é censitário, que é indireto, e é importante saber que a religião católica foi declarada religião oficial. Isso quer dizer, pode parecer pouca coisa, mas não é. Isso quer dizer que o que não é catolicismo não é a religião oficial do Estado, então não poderiam ter cultos públicos, por exemplo, de outras religiões, e só em ambientes privados. E uma coisa que é impressionante, que é isso aqui que está aqui, que é o padroado, estão vendo aqui? Está grifado aqui de negrito. O padroado era um sistema no qual os sacerdotes, os padres, os bispos e tal, eram meio que funcionários do imperador. Funcionários entre aspas, tá? Por que isso? Porque existia uma relação do seguinte: o Império, o Estado brasileiro, pagava a esse corpo da igreja no Brasil, e, em troca, o imperador poderia nomear quem seria o bispo de tal lugar, quem seria o pároco de tal igreja, de tal região. Então, existia uma imbricada relação entre a igreja e o Estado
imperial, tá? Bom, da Constituição é isso que vocês precisam saber, esses pontos aí que eu levantei, tá? Aí aqui tem uns exercícios que a gente não vai fazer agora, e eu vou falar da Confederação do Equador para fechar. A gente tem 4 minutos e meio. Eu não vou conseguir falar de todos os outros pontos. Eu tinha ainda para falar da Guerra da Cisplatina e da crise do Império, mas eu não vou conseguir. Então, a gente deixa para a nossa próxima aula de segunda, tá? Tá bom. Beleza, Tá bom. vou falar então da Confederação do Equador. Vou lembrar aqui que vocês têm o bloco para fazer, então por isso que eu não vou deixar nenhum exercício hoje. E aí se dediquem ao bloco, e na segunda-feira a gente se encontra aqui de novo para falar da Guerra da Cisplatina e para falar da crise do Primeiro Reinado, que vai derrubar o Dom Pedro I, tá? Então... Tá bom. Ô, professora, Oi. essa Tranquilo. aula fica gravada onde depois? Então, querida, olha, no segundo bimestre, todas as aulas agora ficam gravadas com o link do YouTube, e eu posto lá na biblioteca de classe da turma de vocês. Tem 2 arquivos. Tem um assim, aula, planejamento de aula, que é onde tem lá as páginas do livro e tal, e tem uma outra pasta que é o link do YouTube para essa aula, tá? Entendi, ok. Aí tem todas as outras aulas que já passaram, para quem perdeu alguma aula pode assistir. E as aulas entram sempre no dia seguinte, tá? Que eu envio hoje mais tarde para a coordenação, aí a coordenação consegue me dar o link amanhã, e aí amanhã eu posto o link lá, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Então, beleza. Para fechar, a Confederação do Equador. Essa história dessa revolução é muito maneira. Aconteceu em 1824, no Nordeste. Eles fundaram uma república, ou seja, se separaram do Brasil. E essa revolução vai ser organizada pela mesma galera que tinha organizado a Revolução Pernambucana, lá em 1817, que a gente estudou na última aula. Então, uma figura importante, por exemplo, o Frei Caneca, que tinha participado da Pernambucana em 1817, é um dos principais líderes aqui também da Confederação do Equador. O nome da revolução tem a ver com a proximidade da região à linha do Equador. Aqui vocês podem ver. A revolução, ela proclama, como eu disse, uma república, e essa república vai incluir todo esse território aqui que está sinalizado aqui para vocês. Então, inclui Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, tá? Essa revolução acontece por quê? Acontece, primeiro, em resposta à imposição da Constituição pelo Dom Pedro, a esse autoritarismo dele de fechar a Assembleia Constituinte e ele mesmo botar para frente a Constituição sozinho. A galera ficou muito indignada com isso. E tinha uma situação de crise também agrícola, estava difícil de plantar algodão, açúcar. Então, juntou tudo, os caras falaram, quer saber? Não vamos mais fazer parte de Brasil, nada, vamos fazer nosso país aqui. Nordeste é meu país, tipo isso. E aí, eles organizaram essa revolução, proclamaram a república, e essa república ameaçou a estabilidade do império. O imperador falou, caraca, e agora? A gente precisa mandar tropas para lá, senão a gente vai perder essa parte do Brasil. Né? Essa parte aqui, que a gente está vendo no mapa, poderia ter sido um outro país. Poderia, hoje em dia, se chamar Equador, né? Como tem, na verdade, um país na América Latina que se chama Equador, que está mais ou menos nessa linha. Mas, enfim, as tropas do imperador foram enviadas para lá, né? Houve muita guerra, muita batalha, muita gente morreu, e o imperador conseguiu derrotar esses líderes da Confederação do Equador. Falou, acabou essa história de república aqui, pegou todo mundo, levou preso, matou uma meia dúzia, né? E as lideranças foram julgadas, condenadas, e foram condenadas à morte dessa vez. O Frei Caneca, que tinha escapado lá da Revolução Pernambucana, tinha ficado preso só, o que já não é pouca coisa, né? Tinha ficado 5 anos preso. Aqui ele vai ser condenado à morte, e aí ele morre mesmo, e a região Nordeste vai ser reincorporada ao Império do Brasil. Então, essa é uma das guerras que fazem parte aí desse momento de fundação do Império do Brasil, de fundação do Império Brasileiro, e que durante muitos anos foram silenciadas, como se o processo de independência e de construção do Estado brasileiro fosse um processo pacífico.